Iniciando aí a surpresa que eu tanto prometi, a entrevista com o Babalorixá Juremeiro Sandro de Jucá. Pai Sandro, de onde o senhor vem? Quem iniciou o senhor na vida espiritual, tanto na Jurema como na nação Nagô? Eric, primeiro eu fui iniciado dentro da Jurema no terreiro Palhoça dos Índios, Caboclo João Gomes, na rua Rio Piracicaba, 134, bairro da Vila do César, no Ibura. O José Quintino da Luz, Roberto Severino da Luz, mais conhecido como seu Rubens, e esse terreiro, infelizmente, com o falecimento dele e posteriormente o falecimento dela, foi fechado. Esse terreiro foi fechado. Esse terreiro ainda tem pessoas. E de frente desse terreiro tem o terreiro de seu Hermes e seu Nelson, terreiro Santa Bárbara, que fica em frente. É o terreiro de seu Hermes. Pessoas que me viram criança, ainda frequentando lá o terreiro de Madrinha Zefinha e Padrinho Rubens, Padrinho Roberto Severino da Luz. Eles tinham uma forte ligação com o pai Brivaldo de Aganju e mãe Eunice de Oxum, que moravam no bairro do Jordão, tinha um terreiro de Candomblé e de Jurema também no bairro do Jordão. E por essa ligação de conhecimento até de axé, eles sempre que tinham rituais de orixá e de Jurema também, sempre havia a presença dos dois. Eu nasci na rua Hélio Brandão, 336, no bairro da Vila do Ibicepe, um bairro próximo do Ibura. E minha avó, ela era consagrada a Jurema, minha avó era filha de Santo de Dona Júlia, do bairro dos Tijolos, Boa Viagem. Minha avó era juremeira e Alorixá também, mas a gente nasceu nesse universo de espiritualidade e conforme passou-se o tempo, eu participando das reuniões, daí vem o meu nome, o apelido que me foi colocado, Eric, Sandro de Jucá. Vou explicar a você por quê. Sim. Vou lhe explicar por quê. Quando eu era criança, atrás do terreiro de Madrinha Zefinha, tinha um pé de Jucá. Na época, uma época que a federação ainda compelia a todos os dirigentes de terreiro que iam fazer suas festas, suas reuniões, suas ritualísticas, a tirarem a licença na federação, a federação aqui em Recife, e para fazer festa tinha que tirar um documento chamado ressalva de toque. Essa ressalva o que uma autorização da Polícia Judiciária para que o horário da festividade pudesse se desenrolar a dinâmica da festa dentro daquele horário. Chamava-se ressalva para a festa. Então era a autoridade policial na época, da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, e ele conferia, ele legitimava, ele chancelava aquele horário ao terreiro. Então o terreiro não podia passar daquele horário ali. E a federação, seu Valdeci, na época, que era o presidente da federação, ele ia muito lá na casa de Madrinha Zefinha, em festas, em reuniões, e existia uma determinação judicial, uma determinação da secretaria, na época, era a Secretaria de Costume, para você ver o preconceito como era latente na época, e não podia crianças participar de determinados trabalhos até uma determinada hora dentro do terreiro. Se alguém da federação ou alguma autoridade policial chegasse ao terreiro e encontrasse crianças ali, o terreiro seria impedido de alguma forma, na sua dinâmica, seria multado, seria chamado a atenção seus dirigentes. Então, as pessoas que participavam do terreiro, que iam com suas crianças, deixavam as crianças na casa, porque tinha o terreiro, a casa era de lado do terreiro. Então a gente ficava brincando lá atrás, e lá atrás tinha um pé de jurema lindo e um pé de jucá. E
E eu ficava brincando lá com os carrinhos, lá com a criança, quando eu ia com a minha avó, e por várias vezes, eu não sei a que carga d'água, Deus é espiritualidade, quem sabe, eu dormia, me batia um sono de repente, eu dormia no pé de Jucá. Então havia outra criança chamada Sandro também, que era filho de uma das filhas da casa, e participava de lá. Então, quando minha avó não ia às reuniões, que as pessoas acostumadas comigo perguntavam, né? Cadê Sandro? Aí as pessoas perguntavam, qual Sandro? Sandro lá do Jucá, porque me apelidaram de Sandro de Jucá. Isso foi uma senhorinha que era tia de uma das filhas da casa, que se chamava Tia Dalgisa, que na época contava seus 70 e poucos anos, e que me apelidou de Sandro de Jucá por conta desse sono que me dava lá, e muitas vezes as pessoas paravam de brincar e eu dormia, eu literalmente apagava. Então foi colocado esse apelido. Então, quando as pessoas perguntavam, cadê Sandro? Qual Sandro? Sandro de Jucá, Sandro do Jucá. Então ficou esse apelido por isso do Sandro de Jucá. Mas você me perguntava quando eu fui iniciado, não é isso, Ed? Isso. Então eu fui iniciado no dia 19 de abril de 1979, lá com a presença de Pai Brivaldo, de Mãe Eunice, de Mãe Zefinha e de Padrinho Rubens, que era um quarteto que hoje me faz muita falta. Deus chamou primeiro Padrinho Rubens, o terreiro era dele, de Madrinha Zefinha, com a participação de Pai Brivaldo, de Mãe Eunice, e os assessorava em determinadas obrigações, porque a mãe de santo de minha madrinha Zefinha era filha de santo de seu Nelson e seu Luiz do Sinal, que tem o apelido de Luiz do Sinal, e Dona Maria Isabel, lá do Totó. Então, com o falecimento de seu Nelson e seu Luiz do Sinal, e posteriormente de Dona Maria Isabel, com a ligação de amizade que existia entre Mãe Zefinha e seu Pai Brivaldo, eles sempre estavam lá, Bori, madrinha, fazendo esse Padrinho Rubens, e cuidando também dos filhos. E quando tinha alguma juremação, alguma consagração, eles se faziam presentes, até por conta da consideração que havia mútua, né? Havia uma consideração muito grande. E eu fui consagrado a Jurema, nessa data, e minha Jurema ia automaticamente, 3 meses depois, foi tombada. O guia da casa determinou que minha Jurema tinha que ser tombada. Então aí foi, na consagração, foi firmado o príncipe do guia lá na mesa, o príncipe do guia na mesa, e posteriormente foi feito o tombo da Jurema. Então, nesse mesmo período, minha avó me levou à casa de Pai Brivaldo, porque na casa de Madrinha Zefinha, ninguém, fora ele e ela, recebiam bode. Os filhos, sempre que tinham que fazer, faziam com o Pai Brivaldo. Então eu tive que ir para a casa de Pai Brivaldo para ser iniciado no Orixá. Eu primeiro fui iniciado na Jurema, fui consagrado na Jurema, pelo Caboclo João Gomes, que era o guia da casa, e o guia de meu padrinho Rubens, que chamava Caboclo Manuel da Luz. Então eu fui consagrado por eles na Jurema. E o que ocorre? Diante dessa construção aí, foi preparado o meu Orixá. Eu fiquei assim, sem ter o conhecimento do que seria aquela feitura de Orixá, porque o presidente da federação na época, seu Valdeci, aconselhou, com minha pouca idade, que aquela festividade não fosse pública, que só tivesse a presença de alguns juremeiros, de algumas juremeiras, de alguns babalorixás e yalorixás, e que não fizesse uma festa, porque na época havia esse tipo de uma perseguição aos terreiros, para que não houvesse a visão de uma criança se iniciando dentro do terreiro. Na época, quase em terreiro nenhum se iniciava homens. Você está me ouvindo bem, né? Isso, estou sim. Quase em terreiro se iniciava homens, só iniciava mulheres, e nunca de menos idade, que não fosse maior de idade. Então, foi preparado as minhas obrigações,
E ocorreu um fato muito interessante, que até hoje eu não esqueço mais. Que eu vi quando foi feito, o meu obori foi feito num dia de sábado, numa noite de sábado. E no domingo, quando foi feito o obori no sábado, e o pessoal naquela época tinha um costume de, para dar uma melhor dinâmica à obrigação, se terminava o obori e entrava logo no babaxé, nas obrigações do orixá. Mas no meu caso não foi feito assim. Foi feito no outro dia a obrigação, no decorrer do domingo. E quando terminou a obrigação, meu padrinho Rubens, padrinho Brivaldo, madrinha Nice e madrinha Zefinha, conversando, disseram assim, eles, quando eu não entendi, minha avó estava presente, e foi dito o seguinte: já pensou? O orixá desse menino já quer casa. Eu fiquei com aquilo no ouvido assim, meu santo aí já quer casa. Passados os dias do resguardo de obrigação, eu fui para casa e fui para a cidade com minha avó. Porque na época, nós fazíamos a obrigação de orixá, nós tínhamos obrigatoriamente que ir à missa e fazer visita. A gente fazia visita à igreja, a gente fazia visita ao rio, a gente terminava na visita ao mar. Então, nessa visita à igreja, eu vi lá uma senhorazinha vendendo umas casinhas de cera. E eu pedi à minha avó, o nome da minha avó era Brasilina Lopes da Silva, mais conhecida como Dona Bazu. Disse: vó, compra uma casinha de cera daquela. Aí minha avó disse: pra quê? Eu pedi, compra. Ela comprou. Eu guardei aquela casinha de cera e ao retornar ao terreiro, fomos fazer as visitas, né, no táxi. Aí lembro até do motorista, que era Miguel, que era meu irmão de santo, Miguel, e voltamos ao terreiro para dar o arroz. Estava faltando entregar o arroz da Xalá. Então, meu pai Brivaldo, na época, achou melhor que a gente fazer a visita de manhã cedo, e ao retornar, liássemos o arroz para ver alguns recados para poder que eu fosse para casa. Então, eu peguei aquela casinha de cera, quando entrei no Pergi, cheguei lá no assentamento de Ogum, botei aquela casinha de cera. Minha mãe Nice entrou no Pergi, sorrateiramente, olhou, sorriu e voltou. Não foi daqui a pouco, estavam tudo dormindo, porque o terreiro do meu pai Brivaldo era assim: embaixo tinha um salão do orixá, na parte de cima, no mesmo terreno sendo ao lado, tinha um salão da Jurema, que era acoplado à casa dele. Então estavam rindo, e eu perguntei: o que foi que vocês estão rindo? Estavam olhando minha roupa, pai. Ele disse: não, é que você conferiu que o seu orixá determinou. Então aquilo ali me surpreendeu. Isso que foi a casa, foi a casa. E aquilo ali eu não compreendi. Passado o tempo, na dinâmica do conhecimento, sempre observando, indo com madrinha Zefinha e Padre Rubio para a casa do pai Brivaldo, quando tinha obrigações lá, obrigações lindas, como a festa de Xangô Aganju, meu pai Aganju, o santo do orixá de cabeça do meu pai Brivaldo, e de Oxum Odolá, que era o Oxum de minha mãe, e a gente sempre participando ali daquela cidade, daquele movimento tudo. E dessa forma eu fui iniciado. Posteriormente, chegando à maioridade, o meu orixá me cobrou, me fez, aí já deu a compreensão do que significaria o orixá querer casa, o orixá queria casa. Então, primeiro eu comecei com minhas reuniões de Jurema na casa de minha avó, junto com ela, e posteriormente na casa de minha mãe, aqui no bairro da Vila do César, ou a Rio Acima, aqui na Vila do César. Dando as reuniões, coisa e tal, mas eu não me arvorava a fazer obrigação para orixá e nem toque para orixá. Até porque meu orixá estava lá, na casa do pai Brivaldo, não estava com. Posteriormente, o Ogum cobrou um toque. Aí eu tive que fazer o toque. Quando o pai Brivaldo jogou, eu disse: olha, você vai dar a obrigação aqui e vai dar na sua casa. Então nós fizemos as obrigações de Pergi lá, os preceitos de Pergi lá, e quando o orixá veio, o Ibá de Ogum, de Obaluaê e Exu veio para minha casa, Iemanjá veio para minha casa, ele fez a obrigação e sentou alguns outros orixás que necessitavam, né, de fazer, e foi feita uma festa linda para Ogum.
certo? Nessa casa onde hoje eu moro. Essa casa onde hoje eu moro, pertenceu à minha mãe, eu comprei a ela foi morar em Igaraçu e eu fiquei morando aqui. Nessa casa aqui, o obori que meu pai Brivaldo fez, eu tenho, eu acho, uma média de três obori. Antes disso, a gente teve o terreiro lá no lado da Policlínica, Arnaldo Marques, ao lado da casa de Maria, minha sogra, e a gente, e lá foi entregue meu olheiro, lá foi entregue meu decado. Foi ali que eu descobri que quando o pai Brivaldo fez a obrigação que o santo foi para lá, ele me entregou, quando no dia do meu decado, ele me entregou dentro da peneira uma cabaça. O meu pouco conhecimento com o orixá me fez questionar o porquê daquela cabaça cortada ao meio, quanto os meus direitos eram dentro, dada a minha falta de compreensão do que era o orixá. Ele disse: meu filho, só se entrega uma cabaça com os seus direitos dentro quando o filho vai abrir casa. Então sua casa está aberta. Então tudo bem, continuamos aí a luta, coisa e tal. E antes disso, eu dava assessoria, eu associava algumas pessoas do terreiro de minha madrinha. E ajudei, colaborei muito com o terreiro de Dona Lia, que era um terreiro muito antigo aqui da ladeira da Vila do SESI, chamado Toca do Jacaré. Auxiliei muito ela lá, porque eu já era juremado, já era tombado, então ajudava ela lá, e nas obrigações de orixá também. E foi um período muito bom. Aqui nessa época, na Vila do SESI, existiam vários terreiros. Existia o terreiro de minha madrinha, Zefinha, o terreiro de seu Hermes, o terreiro de seu Tony, aqui na rua onde eu moro, o terreiro de seu Tony de Ogum. Tinha a casa da Dona Beatriz, que não era um terreiro de candomblé, era uma casa de umbanda, mas era um terreiro, era um referencial. Tinha a Dona Toinha, no terminal da Vila do SESI. Tinha a Dona Helena, a finada Dona Helena, que Deus já chamou, que tinha um terreiro na segunda ladeira da Vila do SESI, filha de Xangu. Um terreiro muito, muito maravilhoso. Ela era filha de Santo Seu Hermes. Tinha o terreiro também de Valdemar, do pai Valdemar, que era ali na pista, já do outro lado da Vila do SESI, junto do colégio ali, tem o terreiro de Valdemar, que na época era Nagu, depois passou para Angola. Eram vários terreiros que tinha aqui. O terreiro de Seu João, da Rua Carreta. Tinha muitos terreiros. E esses terreiros vieram se acabando com o falecimento dos seus donos. Os filhos, os netos não quiseram responsabilidade, dar continuidade. Mas ainda hoje existe o terreiro de Seu Hermes. As pessoas que queiram comprovar a minha história dentro da religião podem ter informação com ele, com a filha dele, Nathalie. Pode entrar em contato com ele, que com certeza ele confirmará essas informações. Com a morte do meu padrinho Rubens, eu estava afastado da casa de pai Brivaldo. Eu fui para a casa de Josimar, lá do Pina, da rua Encantamoço, o terreiro de Iemanjá. De Josimar. Josimar era muito meu amigo e eu precisava de fazer alguma coisa para algum. E pai Brivaldo estava viajando, estava em Salvador. Lá no Salvador, que ele tinha muitos irmãos, famílias também, ele ainda tem família lá em Salvador. E no Gunjá, ele me parece que ainda tem uma irmã viva ainda. Então, ao invés de esperar ele voltar, o que ocorre? Eu me afrontei, pela amizade que tinha com o Josimar, me afrontei a fazer um bori, dar um bori para o Josimar, dar um bori em mim. E como era o mês de Ogum, ia ter uma festa de Ogum, ele disse: você aproveita que você veste de Ogum, coisa e tal. Inclusive foi com a presença do pai Edu. Nós temos a filha dele, Juliana Bison, que é herdeira do Palácio de Manjá, que pode confirmar isso. E o pai Edu foi. Quando o pai Edu soube que seria eu que estaria vestido Ogum, ele disse: não, para o toque, e eu vou tirar esse Ogum. Eu quero tirar esse Ogum. E o pai Josimar parou o toque, esperou a chegada dele, e ele tirou meu pai Ogum dessa festa. Posteriormente, eu fui a uma festa na casa da Dona Litinha, que é outra senhora que conhece
há muitos anos aqui no bairro do Ibura. Tem um terreiro dela, tem quase 50 anos, ela é muito criança, eu já ia para casa dela, é um terreiro de Umbanda, e eu fui para uma festa lá, e coincidentemente minha mãe de santo estava lá, e o mestre perguntou pelo meu pai, e meu pai estava em casa, e o mestre disse, minha mãe disse na época, e as pessoas que estavam em volta podem confirmar isso, e meu pai Brivaldo estava em casa. Aí seu Viramundo disse, eu vou buscar ele. Posteriormente ele chegou, ele disse que acordou, estava dormindo no sofá, acordou e veio atrás de Manice para a casa de Dona Lidinha. E quando seu Viramundo subiu, eu estava no pé dele, ajoelhado nos pés dele. Aí foi aquela confraternização, aquela maravilha, né? Aquela coisa linda, e a gente voltou a reconstruir os nossos laços que estavam um pouco afastados por algumas situações, certo? E depois, fazem 7 anos, fizeram 7 anos no ano passado, que meu pai Brivaldo faleceu, e 9 anos que minha mãe Eunice, aos dois, faleceram. Então, eu perdi meu padrinho, perdi minha madrinha de Jurema, perdi meu pai de santo e minha mãe de santo. Então, hoje eu vivo aos cuidados do pai José Guaraci Felipe da Costa, que faz parte desse clã maravilhoso de Ojebi, do povo do sítio, de Zé Romão e seu Malaquias, né? E tio Paulo, tia Lu, essas pessoas maravilhosas, tio Cicinho, dona Zite. E hoje eu estou aos cuidados do pai Guaraci, que já há quase 7 anos que vem cuidando do meu santo, me dando um bori, já temos 2 bori com ele, fora as obrigações. E isso aí foi o início da vida de Santo de Jucá. Então, isso é muito importante, que a gente não vê em dias atuais toda uma história, todo um enredo, todo um fundamento de vivência dentro tanto do culto da Jurema quanto ao culto, né, da nação Nagô. Hoje a gente vê que os filhos médios, pouco se sabe da sua história, da sua raiz. Então isso é muito importante para quem está nos ouvindo agora. Isso é muito importante a gente escutar uma pessoa contar todo o seu início de vida, tanto da vida carnal quanto o início da vida espiritual. Então eu fico agradecido por o senhor estar compartilhando toda essa história de vida, tanto espiritual quanto carnal, com a gente aqui da nossa rádio da Jurema Sagrada. Eu quero fazer uma ressalva, Érico, se você me permite. Sim, com certeza. Meu pai Brivaldo, ele foi preparado, ele foi iniciado pelo primo dele, seu Apolinário, seu Pulu, como era conhecido. Esse senhor, o pai me falava que era primo dele, que o iniciou no Orixá, e posteriormente ele ficou sendo filho de seu José Romão, Felipe da Costa, e de Vó Lídia, né, que eu não tive o prazer de conhecê-los, mas meu pai santo foi iniciado por ele, pelo primo, e posteriormente suas obrigações feitas por seu José Romão e por Dona Lídia. Isso eu tive em várias obrigações do meu Brivaldo. Posteriormente, com a morte de seu José Romão pediu a meu pai que não deixasse fazer obrigação na casa e que continuasse com Manuel Papai, que na época não era nem de Orixá. Manuel Papai era porta-estandarte, participava lá dos clubes carnavalescos, né, mas assumiu a cadeira do terreiro lá do sítio de Paiadão, e com o afastamento de seu Malaquias, meu pai ficou aos cuidados de Manuel Papai e de Vó Janda, que era filha de Vó Lídia, certo? Já tinha falecido Vó das Dores, que meu pai era filho de santo de seu José Romão, de Dona Lídia, e tinha madrinha, a madrinha dele era a Dona das Dores. E eu quero dar um especial destaque, Eric, se você me permitir, a história de Dona das Dores. Dona das Dores, meu pai dizia que era uma Ixá muito rigorosa. Ela era daquelas que, se encontrasse um filho no mercado e o filho desse bênção para ela de longe, ela reclamava, o filho tinha que ir a ela, botar a mão no chão e tomar a bênção a ela na rua, aonde tivesse, porque ela era muito exigente
ela é uma pessoa muito exigente. Já seu Malaquias era mais maleável, era uma pessoa que tinha uma determinada exigência, mas era muito sério. Mas pai dizia que ele era muito de conversar, ele era muito ele era quem levava. Pai dizia que quando tinha na época alguma festividade, falando de orixá, lá fora do terreiro, seu José Romão não participava, quase não participava. Quem fazia, quem ia para esses eventos, quem levava a história do sítio para fora, era seu Malaquias. Ele ia, cantava, e seu Malaquias tocava até Elu para Jurema, não lá no sítio, mas fora, em outros terreiros. Ele participava, ele tinha um amor muito grande, porque a esposa dele, Dona Leônidas, que era a avó de meu pai Guara, hoje em dia, era a avó de pai Guara, ela era juremeira. Então, essas são histórias que é muito bom a gente trazer à tona, essa vivência, essa prática, porque eu tenho observado que muitas pessoas, às vezes, acham por consultar um livro, se acham no direito, se acham na plenitude da consciência, na sabedoria, de expor e determinar caminhos para a religião do candomblé e da jurema, e querer expor determinados assuntos, determinadas coisas, que nada tem a engrandecer. Porque existe uma diferença muito grande, a visão acadêmica da vivência e prática da religião. Você está inserido no contexto do terreiro, você vivenciar a forma da dinâmica que se dá da família candomblé, da família jurema, e você ter uma informação advinda de um livro que foi colocado informações ali à mercê de quem estava escrevendo, ou com conhecimento ou não, certo? Então, eu observo muito essa dificuldade, e tudo que estão nos livros, realmente, ele confere a sinônima informação do terreiro. A sinônima informação do terreiro. A vivência e prática do terreiro é importantíssima para que as pessoas compreendam o que é jurema, o que é candomblé, o que é terreiro, o que é ter uma mãe de santo, o que é ter um pai de santo, o que é ter um juremeiro, uma juremeira, como se dá a dinâmica daqueles trabalhos. É muito diferente. O livro, ele dá, com certeza existem livros que trazem informações importantes. O livro, ele é muito importante. Eu quero dar um exemplo para você. A história de Malunguinho. A história de Malunguinho estava lá, escondida na historiografia do estado de Pernambuco, escondida, mas ela estava latente nos terreiros. Se não fosse a história que passava dentro dos terreiros, se não fosse a oralidade da história de Malunguinho, essa historiografia de Malunguinho não tinha sido descoberta, não tinha sido esmiuçada, não estava sendo esmiuçada. Então, há diferença muito grande em alguém que escreve, que pega um livro, que estuda um livro de Verger, de Pierre Verger, com todo respeito a esse Sá, que pega um livro do Fatumbi, esse Sá, e pega um livro de alguém que fala da Jurema, e você conviver, você está inserido no contexto terreiro, você vivenciar o que é candomblé, o que é Jurema, como se dá o seu lado de construção, como se dá a dinâmica de um terreiro, a vivência dessa família de terreiro, dessa tradição de terreiro. Há uma diferença muito grande, e eu tenho observado muita gente se arvorando a sabedoria, a ter conhecimento, em detrimento de pessoas que não têm essa visão acadêmica, mas têm a visão da vivência e prática do terreiro. Então isso é uma forma de cada vez mais legitimar a Ialorixá, legitimar o Babalorixá. Não é você ir no terreiro e fazer uma entrevista com o Babalorixá que vai lhe conferir aquele trabalho de historiografia que você esteja trabalhando, daquela tese que você esteja trabalhando, e vai lhe conferir a legitimidade para aquilo, não. É a informação de se você está inserido no contexto terreiro, se você conhece, se você vivencia. Há essa grande diferença, essa lacuna que se preenche do que está no terreiro e se falar do terreiro. Essa daí é a grande diferença.
Isso é muito importante pegar e fazer essas colocações, porque hoje a gente vê as coisas com muita facilidade. O que o senhor acha, tanto da Jurema quanto ao candomblé, em tempos atuais? Primeiro eu vou fazer uma observação, Eric, no que tange a Jurema. Sim, sim. A Jurema, o prenúncio de qualquer pessoa, eu digo e repito, e vou morrer dizendo, o prenúncio de qualquer pessoa que se diga defensor das religiões de tradição de terreiro, tem que ser a humildade, tem que ser a responsabilidade, tem que ser a coerência, tem que ser a sensatez. Ele não pode querer, com a sua visão de combater o preconceito histórico, o racismo histórico, ele não pode, na pretensão desse combate, ele pode ter arrogância, ele pode ter soberba, ele pode querer ser detentor do saber. Ele tem que ser aluno do saber, e porque esse saber, ele é dosado. Não existe sacerdote nem aqui, nem em lugar nenhum, nem na África. Eu digo e torno a dizer que Ifá, que Urumilá tem para ele todo o contexto de sabedoria. Essa sabedoria, ela se adquire conforme o tempo, conforme sua vivência, conforme seu comprometimento de caráter, conforme seu comprometimento, sua seriedade, às tradições do orixá. Tanto é que quando um babalaô chega a um determinado tempo, a sua chamada ao Orum é feita, certo? Porque ninguém pode se intitular detentor total do saber. A sabedoria, ela é dosada, porque se eu não acredito num orixá, eu não acredito num Deus, eu não acredito numa entidade, que ela pegaria uma pessoa e daria a ele todo o total saber das coisas dentro da tradição. Ele tem o conhecimento, ele tem a vivência, ele tem a prática, ele tem que ter o comprometimento de caráter, a sua conduta moral, a sua conduta de personalidade, para que ele receba esse conhecimento. Então, acho uma falta até de consciência, de respeito, eu chegar diante das câmeras, diante de uma rádio, transmitindo ou numa televisão ou numa rádio, e me intitular dono do saber da Jurema. Ter um título. Uma que eu não gosto desse negócio de título. Eu estou cansado de dizer isso na internet, eu não sou mestre de nada. Eu sou um discípulo da Jurema e quero continuar sendo discípulo. Eu não quero sucumbir, nem quero ser contagiado, contaminado por essas arrogâncias que eu estou acostumado a ver aí. Gente se intitulando título de guardião de Jurema, de rei de Jurema, de rei disso, de rei daquilo, de rei do candomblé. Pelo amor de Deus, minha gente. Pelo amor de Deus, nós temos que nos ater. A espiritualidade é uma dádiva de Deus, é um dom divino. Nós temos dentro da espiritualidade dons, como a pessoa que reza, o dom da reza, para a cura, para a ajuda do ser humano, o dom da sensitividade, certo? O dom do conhecimento dos oráculos, como o Opelifá, como o Ifá, o jogo de búzio. Isso é um conhecimento que cada dia Deus, a espiritualidade, entrega para aquele ser humano. Ninguém pode se arvorar, se dizer uma titularidade de detentor de saber, de ser um bambambam. Até o rei, lá em África, ele aprende a cada dia. Ele aprende a cada dia com aquele servo, ele aprende a cada dia com a sua função, ele aprende a cada dia nos seus jogos, que ele faz a leitura naquele oráculo ali. Então ele aprende cada dia. Então eu acho, muitas vezes, a exacerbação do egoísmo, da arrogância, isso neutraliza, isso retira, isso deslegitima a pessoa, quando a pessoa é um sacerdote, e se propaga isso, a se achar sabedor, a se achar o titular de alguma coisa. A espiritualidade, o orixá e a Jurema, é um dom divino. Existem pessoas que têm dom da sensibilidade, dom da visão, certo? Dom de
saber ler um recado. Para isso, existiam várias Ialorixás e Babalorixás antigos que eram analfabetos e sabiam, quando jogavam búzios, sabiam fazer a leitura, descrever o Odu numa oralidade ímpar. Iam ao pé da letra. Isso se chama conhecimento, isso se chama a informação, a oralidade que ele tinha. E o dom, esse dom, eu vou dizer para você, várias pessoas, que, como dentro da poesia Patativa do Assaré, aqui no Brasil, e um homem que não chegou a se formar em academia nenhuma, mas tinha o dom para fazer aqueles efeitos, para fazer aquela poesia. É um dom divino que Deus deu a ele. E se Deus deu esse dom a ele, foi porque ele foi merecedor. Foi porque ele foi merecedor. Então, para sermos merecedores de determinadas coisas, determinados dons, o dom da palavra, eu vou lhe fazer uma colocação. Hoje eu vejo várias pessoas que se intitulam repórteres, jornalistas, radialistas. Nos tempos atuais, nós temos pessoas que fazem uma faculdade, se preparam na faculdade, que é muito importante, e depois vão para uma rádio. Você pegue muitos jornalistas e muitos radialistas da década de 40, 50, dos anos 70, dos anos 80, e você bota essas pessoas que nunca fizeram uma faculdade, e bote um programa para uma pessoa dessa fazer, e bote um programa para uma pessoa que tem formação de faculdade fazer. Ou redigir, ser um redator de um programa, ser um redator de um jornal. Você observa o quê? Várias falhas. No contexto, na colocação daquele roteiro. Sabe por quê, Eric? Porque aquela pessoa tem o dom. Deus deu o dom àquela pessoa. Deus deu o dom da oratória àquela pessoa. Deus deu o dom do conhecimento àquela pessoa. Aquela pessoa não foi se formar numa faculdade na fria força da caneta. Nem foi o professor deu aquele diploma, mas o dom quem dá é Deus. Não adianta ninguém querer ser titular, guardião, príncipe, rei, se essa titularidade não advém de Deus. Então, essa é a minha visão. Aproveitando o ensejo, Eric, assim que você me permitir. Com certeza. Eu quero falar um pouco da situação do ACAS. Eu acho pertinente, nesse momento dessa entrevista, colocar essa situação do ACAS lá em Alhandra, na Paraíba. Eu, como juremeiro, me sinto profundamente magoado, envergonhado pela situação que ocorreu. Aos senhores ouvintes que não sabem do que se trata, alguns anos atrás, eu, acompanhado de alguns outros companheiros do Quilombo Cultural, fomos convidados pelo governador, na época José Maranhão, para recebermos a documentação do tombamento da terra do ACAS, lá em Alhandra, na Paraíba. Esse tombamento veio acontecer após uma luta encabeçada pelo professor Eduardo Fonseca, Josi Garcia, Jorge Rosendo, e a participação nossa e de algumas pessoas também, alguns sacerdotes da Paraíba, que vieram posteriormente. E houve esse tombamento. E depois desse tombamento aí, as terras, muita parte das terras foram destruídas, pé de Jurema Centenário, foram destruídos. E hoje nós temos a capela lá da igreja, lá em Alhandra, lá no ACAS. E hoje nós vemos um descaso, nós vemos muitas pessoas com suas titularidades, suas vaidades, a flor da pele, se promovendo em cima dessa Jurema e não a promovendo. Né? Então, isso aí é uma prova. Isso aí é uma prova. Onde a vaidade e a arrogância se faz permear, a espiritualidade se ausenta. Deus se ausenta. A vaidade é um dos piores venenos para o caráter de uma pessoa. Porque a vaidade, ela corrompe o caráter, ela destrói a personalidade, ela contamina o ser humano. Então eu peço desculpas a você e aos ouvintes para fazer essa colocação, esse desabafo aqui sobre essa situação de Alhandra.
Não, Tá mas, ok, Ed? não, mas eu acho muito importante o senhor ter pegado e buscado esse assunto dentro das páginas aí do Facebook, né? Mas Todas as redes sociais, né? isso, com certeza. A gente tem acompanhado aí várias denúncias de juremeiros antigos dentro de Alhambra, né? Então isso é muito importante aí para que os nossos ouvintes peguem e fiquem atualizados nessas informações, porque o juremeiro não se atenta somente ao seu terreiro. Então a Jurema toda é uma família em si, né? Então os juremeiros têm que estar atualizados nas informações, o que está acontecendo no mundo Jurema, né?